Olá, meus amigos, tudo bom? Boa tarde a todos. Aqui estamos mais uma vez para trazer para vocês mais um capítulo do livro Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier e que tem sido motivo de nossas lives aqui semanais, estudando conteúdos como estes, que fazem parte do tema do nosso canal, que é Reflexões Espiritualistas. E hoje nós trazemos aqui para vocês um tema que se chama Antes do Berço. Tem muito a ver com a reencarnação, é lógico, né? Então, é mais uma das lições que o André Luiz nos traz como sendo respostas que a vida nos proporciona e que cabe a nós entendê-las para que possamos assimilar, aceitar melhor, entender os óbices que a vida nos apresenta, né? Enfim, como lidar com essas situações que cada um de nós tem, todos nós temos na nossa vida em algum momento ou em outro, né? Então é por isso que a gente sempre traz aqui essas lições para que elas sirvam de lenitivo, de incentivo para nós aprendermos e continuarmos a nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Tá bom? Lembrando então, como eu já disse, que a gente tem esse canal que está escrito aqui em cima, ó, Reflexões Espiritualistas, né? E se gostarem do conteúdo, por favor, deixem o seu like. É muito importante o like de vocês. O YouTube interpreta o like como sendo uma apreciação favorável e ele começa então a exibir esses vídeos para mais e mais pessoas naquele algoritmo que eles têm lá. Aqueles que não estão inscritos, que se inscrevam, né, no sininho de notificações que vai aparecer daqui a pouco aí. E compartilhem com os amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais, aquele conteúdo que vocês mais gostaram e tal, para que todos tenham acesso a essa mesma informação. Tá bom? Vamos aos trabalhos então, sem mais delongas aqui. Aqui está o título, como eu falei, Respostas da Vida, o título de hoje, Antes do Berço. Então vamos ver o que é que o André Luiz nos proporciona hoje. O que ele fala? Antes do berço, na espiritualidade, examinando suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido. Então aqui, né, gente, um breve parênteses aqui, né? Todos nós, antes de reencarnarmos, fazemos um plano evolutivo, um plano reencarnatório, que engloba uma série de atividades que a gente vai realizar, a família que nós vamos reencarnar, quem serão nossos pais, nossas mães, os irmãos, né? Que tipo de prova nós escolhemos passar para que a gente possa galgar mais degraus na escada evolutiva da vida. Quando a gente volta para o mundo espiritual, né, gente, a memória larga e a gente consegue enxergar um pouco mais para trás e entender as coisas que nós não fizemos corretamente ou que fizemos de ruim para alguém. Então a gente pede uma nova encarnação, né? Normalmente isso não se consegue da noite para o dia, tem que ter um planejamento, porque você imagina, tem que preparar para você nascer, teu pai e tua mãe tem que reencarnar primeiro, né? Tem que atingir uma idade adulta. Então tem todo um trabalho de planejamento reencarnatório que não é por acaso, né? As coisas não acontecem por acaso. E essas provas, vamos chamar assim, né? As provas, algumas de curta duração, outras de média, outras de longa duração, foram pedidas por nós. Então, como ele está dizendo, examinando suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido. Então, o que nós teremos eventualmente pedido? A deficiência corpórea que induz a elevação de sentimentos.
Então essa ou aquela deficiência corpórea, na visão, na audição, né, ou na locomoção, ou uma paralisia, ou algum tipo de deficiência física, né, ou neurológica, né, e nos induz à elevação de sentimentos, certamente porque nós provavelmente tenhamos abusado do nosso corpo, né, e não aprendemos então a discernir entre o amor, né, entre a fraternidade, e demos muito mais guarida ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, né? A gente pede algumas deficiências que estão associadas aos erros que nós cometemos lá atrás. Ele continua: a enfermidade de longa duração capaz de educar-lhe os impulsos. Porque toda pessoa enferma, principalmente uma enfermidade de mais longo curso, leva a criatura à meditação, a pensar na vida, naquilo que ela fez, deixou de fazer, né? Por isso é importante aproveitar o tempo enquanto a gente tem saúde, né, gente? Porque pode uma vez ou outra acontecer de sermos acometidos por esse tipo de prova, que, como disse, nós mesmos pedimos, e aí a gente talvez perca alguma oportunidade de melhoria enquanto podemos, né? Ele diz ainda: essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina. Então está mesmo mais ou menos na mesma linha. A primeira era na elevação de sentimentos. Agora é nos exercícios da disciplina. Por que disciplina? Provavelmente nós utilizamos mal, né? De forma indisciplinada, de forma errática, de forma abusada, abusamos dos sentidos, abusamos do corpo através às vezes do vício, do álcool, das drogas e tal, e a gente vem com essa lesão que vai nos colocar no, digamos, no trilho, né? É como às vezes um animal, né? Um cavalo, um boi que o condutor lá coloca aqueles estribos na lateral para que ele vá sempre numa certa direção, um tapa-olho para que ele não fique enxergando coisas de lado, né? Então são como que obstáculos, né, que acabam por disciplinar a nós próprios, né? Dentro da mesma linha ele fala: determinada mutilação que iniba o arrastamento à agressividade exagerada. Então, aquele que teve no passado um histórico de agressividade exagerada, às vezes vem com uma mutilação vocal, por exemplo, né? Não pode falar, então não vai poder gritar, xingar, ofender alguém, né? Mas a gente tem que saber passar por essas dificuldades, porque agora a gente esqueceu momentaneamente que nós pedimos, mas nós pedimos para que a gente possa se elevar e sobrepujar essas deficiências que estão nos inibindo a crescer espiritualmente, né? Ele diz assim também: olha, o complexo psicológico que lhe renove as ideias. Então aqui entram as depressões, as doenças do gênero psiquiátrico, né? As tendências, às vezes, a esquizofrenia. Então são doenças que de caráter psicológico que nos obrigam a nos insularmos dentro de nós mesmos para a renovação das nossas próprias ideias, né? Aqui vem algumas coisas que praticamente quase todo mundo tem, vocês vão ver só. O lar amargo, onde possa aprender quanto vale a afeição. Então lá atrás nós tivemos um lar feliz e muitas vezes tratamos nossos filhos com maldade, batíamos na esposa, ou a esposa agredia o marido. E agora a gente vem num lar um pouco mais duro, um pouco mais difícil, onde esse tipo de relacionamento é mais duro. Para quê? Para a gente valorizar a afeição, né? A colaboração, a fraternidade.
entre as pessoas que habitam aquele lar. Né? O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer inquietações de orgulho. Gente, o orgulho, que é a mãe do egoísmo, o egoísmo é o filho do orgulho, é uma das principais dificuldades, principais desvios que o nosso espírito traz do passado. A gente poderia falar horas sobre o orgulho, mas basicamente o orgulho é a gente achar que é melhor que os outros, que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, que tem que ser nós em primeiro lugar, né? Ainda ontem eu ouvia uma amiga nossa falar lá no Evangelho na quarta-feira, né? É usar menos o eu e mais o nós, né? Menos o meu e mais os nossos. O orgulho e o egoísmo e a vaidade andam juntas, de mão dadas, né? É a trocar o meu pelo nosso, né? O eu por nós, né? Ou seja, deixar de ser ou de querer ser o centro das atenções, achar que nós temos direitos diferentes, melhores que os outros, quando na verdade não temos. Né? Todos nós deixaremos esse corpo, essa roupa, essa casa, esse carro, o nosso título de doutor, de professor, de mestre, de engenheiro, de médico, seja lá o que for, nós todos deixaremos no túmulo. Não levaremos nada, só levaremos aquilo que a gente adquiriu no nosso coração. A bondade, a fraternidade, o amor, né? O amor ao próximo. São essas coisas que serão a nossa mala, a nossa bagagem. E o resto tudo ficará aqui. Então para que cultivar esse orgulho todo? Né? Para quê? Vamos pensar. Vamos pensar em alguns anos aí para frente. Quem tem, sei lá, 40, 50 anos, daqui a 30, 40 anos, vai estar deixando esse corpo. Nem a roupa do corpo vai levar, nada. Eu tenho um monte de quadros aí, de títulos, de diplomas aqui na parede da frente, que vocês não vê. Todos vão ficar aqui nessa parede aqui, não vou levar nada. Agora, as coisas que eu fiz de bom, mas também as de ruim, eu vou levar. Né? E vão influenciar na minha próxima encarnação. Então aproveitemos agora, né, para melhorar, né, para nos melhorarmos, né? O reencontro com adversários do passado. Olha só, adversários do passado. Agora, né, então na forma de parentes difíceis, atendendo o resgate de antigos débitos. Tem um livro do André Luiz, que eu cito sempre ele aqui, que é Entre a Terra e o Céu, que eles propiciam o encontro de pessoas que tiveram desavenças na Guerra do Paraguai. Isso no século XX. Ou seja, essas criaturas têm desavenças que remontam lá à Guerra do Paraguai. Então, imaginem vocês, né? Às vezes 1 século, 2 séculos de desavenças. Então, às vezes a gente reencarna com esses parentes, com o nome de irmãos, com o nome de pais, ou mães, ou tios, ou filhos, ou filhas, né? Mas para quê? Para que a gente possa se acertar entre nós e sobrepujar essas dificuldades. A impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. Aqui o que ele está dizendo? O que são desmandos intelectuais? O uso da inteligência para o mal, né? Então, às vezes a pessoa usou a inteligência, a ciência, a cultura, as artes, seja como for, para as coisas do mal, não do bem. Então ela vem impossibilitada de obter um novo título acadêmico, médico, doutor, professor ou engenheiro, advogado, que seja, para frená-lo contra os desmandos intelectuais da qual ele se compuscou, né? da qual ele abusou esses desmandos intelectuais, né? Um dos escritores muito importantes da obra da psicografia de Chico Xavier
É o escritor Humberto de Campos. E tem um prefácio do livro Boa Nova que eu recomendo ler, porque Humberto de Campos, quando em vida, ele era um escritor muito ácido, aquele escritor que fazia críticas políticas, críticas da economia, que o governo não presta, que nada presta, que tá. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele viu que aquelas críticas que ele fazia eram exageradas e não eram construtivas, não serviam para construir nem ajudar ninguém. Então ele refaz todo o pensamento e ele faz uma declaração no final do prefácio muito linda, muito linda. Eu não sei falar ela inteira, mas é como dizer assim, que antes eu citava filósofos famosos, gregos, romanos, intelectuais dos séculos passados para destilar o meu ódio. Agora eu cito Mateus e Lucas, que falam sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para disciplinar minha alma para o bem e para o amor. Não são essas palavras, mas o sentido é esse. Leiam o prefácio do livro Boa Nova, vocês vão ler. Aliás, leiam o livro inteiro, porque ele é muito bonito. O Chico falava que esse é um dos livros preferidos da lavra dele. Observe, ele escreveu mais de 500 livros, hein? Então, se ele tinha um preferido, era bom ler, Então, já indo aqui para o final dos nossos breves comentários, singelos comentários, ele diz assim: internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Então, são aquelas pessoas que vêm na extrema pobreza, mas que no passado foram príncipes, foram reis, foram duques, foram ladies, foram pessoas que detinham dinheiro e poder e não souberam utilizar isso daí e só viviam à custa de terceiros ou então causando dor e violência para outras pessoas. Então agora nascem sem esses recursos amoedados, sem poder, sem importância nenhuma, para que aprendam a se habilitar e fortalecer o seu trabalho pessoal. Então ele termina dizendo assim: aceite as dificuldades e desafios da existência. Aceite. Porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Porque todos nós pedimos quando chegamos lá e queremos ser mais felizes, queremos deixar para trás o nosso passado de erros. Então a gente volta aqui, através do mecanismo da reencarnação, para corrigir esses erros. Deus, na verdade, nos dá todas essas alternativas, todas essas possibilidades. Então são as respostas que Deus nos dá aos nossos pedidos de reajuste e sublimação. Porque todos nós, quando chegamos lá, queremos ser espíritos mais felizes. E a gente nota que lá não tem essa máscara social que aqui tem. Lá a gente nota claramente os nossos defeitos. Então a gente fica envergonhado desses mesmos defeitos. Não tem nenhum juiz nos julgando lá. É a nossa própria consciência que vai nos julgar. Tá certo? Então é isso aí, gente. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. A gente volta na semana que vem com mais um capítulo do livro Respostas da Vida. E lembrem de deixar o seu like, compartilharem e se inscreverem no canal, aqueles que não estão inscritos. Tá bom? Bom fim de semana. Tchau. Fiquem com Deus.